Uma carta de Machado de Assis. Voz, Iba Mendes. Celestina, acabando de almoçar, voltou à alcova e, indo casualmente à cesta de costura, achou uma cartinha de papel bordado. Não tinha sobrescrito, mas estava aberta. Celestina, depois de hesitar um pouco, desdobrou-a e leu. Meu anjo adorado, perdoe-me esta audácia, mas não posso mais resistir ao desejo de lhe abrir o meu coração e dizer que a adoro com todas as forças da minha alma. Mais de uma vez tenho passado pela rua, sem que a senhora me dê a esmola de um olhar, e há muito tempo que suspiro por dizer-lhe isto e pedir-lhe que me faça o ente mais feliz do mundo. Se não me ama como eu a amo, creia que morrerei de desgosto. Os seus olhos lindos como as estrelas do céu são para mim as luzes da existência, e os seus lábios, semelhantes às pétalas da rosa, têm toda a frescura de um jardim de Deus. Não copie o resto. Era longa carta, e no mesmo estilo, composto de trivialidade e imaginação. Apesar de longa, Celestina leu-a 2 vezes, e em alguns lugares 3 e 4. Naturalmente eram os que falavam da beleza dela, dos olhos, dos lábios, dos cabelos, das mãos. Estas pegavam trêmulas na carta, tão comovida ficara a dona, tão assombrada de um tal achado. Quem poria ali a carta? Provavelmente a escrava, a única escrava da casa, peitada pelo autor. E quem seria este? Celestina não tinha a menor lembrança que pudesse ligar ao autor da carta. Mas, como ele dizia que ela mesma não lhe dera a esmola de um olhar, estava explicado o caso, e só restava agora reparar bem nos homens da rua. Celestina foi ao espelho e lançou um olhar complacente sobre si. Não era bonita, mas a carta deu-lhe uma alta ideia de suas graças. Contava então 39 anos, parece mesmo que mais um. Mas este ponto não está averiguado, de modo que possa entrar na história. Era a simples opinião da mãe. Esta senhora, porém, contando 64 anos, podia confundir as coisas. Em todo caso, qualquer que fosse o exato número, a própria dona dos anos não os discutiu e limitava-se a parecer bem. Não parecia mal, nem fazia má figura, todas as tardes à janela. Esquecia-me de dizer que isto acontecia aqui mesmo, no Rio de Janeiro, entre 1860 e 1862. Celestina era filha de um antigo comerciante, que morreu pobre, tendo apenas feito para a família um pequeno pecúlio. Era dele que esta vivia e mais de algumas costuras para fora. A ideia de casar entrou na cabeça de Celestina desde os 13 anos e ali se conservou até os 37, pode ser mesmo que até os 38. Mas ultimamente ela a perdera de todo e só se enfeitava para não desafiar o destino. Solteirona e pobre, não contava que ninguém se enamorasse dela. Era boa e laboriosa, e isso podia compensar o resto. Mas ainda assim não lhe dava esperanças. Foi neste ponto da vida que Celestina deu com a carta na cesta de costura. Compreende-se o alvoroço do pobre coração. Afinal, recebia o prêmio da demora. Aí aparecia o namorado, por seu próprio pé, sem ela dar por ele, e dispunha-se a fazê-la feliz. Já vimos que ela atribuía à escrava da casa a intervenção naquele negócio, e o primeiro impulso foi ir ter com ela. Mas recuou. Era difícil tratar diretamente um tal assunto, não estando nos seus 15 anos estouvados que tudo explicassem. Era arriscar a autoridade.
Mas, por outro lado, se calasse, arriscava o namorado, que, não tendo resposta, poderia desesperar e ir embora. Celestina vacilou muito no que faria, até que resolveu consultar a irmã. A irmã Joaninha tinha 20 anos e era pessoa de muita gravidade. Podia dar-lhe um conselho. O quê? Não ouço. Queria consultar você sobre uma coisa. Que coisa? Você hoje está assim esquisita, tão alegre e tão acanhada. Que é que você quer, Titina? Diga, já adivinhei. O que é? É sobre aquele vestido da baronesa. Celestina fez um gesto de desgosto e ia negar, mas não conseguindo abrir-se com a irmã, preferiu mentir e foi buscar o vestido. Na verdade, podia ser mãe dela. Viu-a nascer, ajudou-a a criar. Nunca entre ambas trocaram nenhuma confidência de namoro. E não é que ambas os não tivessem tido. Mas as relações eram de respeito e discrição. Não sabendo como sair da dificuldade, Celestina adotou um plano intermédio. Procuraria primeiro descobrir a pessoa que lhe mandara a carta e, se a merecesse, como era de supor, à vista da linguagem da carta, abrir-se-ia com a escrava e depois com a irmã. Nessa mesma tarde, ela foi mais cedo para a janela e mais enfeitada. Esteve menos distraída com outras coisas. Não tirou os olhos da rua, abaixo e acima. Não apontava rapaz ao longe que não o seguisse com curiosidade inquieta e esperançosa. Joaninha, ao pé dela, notava que a irmã não estava como de costume. E pode ser mesmo que lhe atribuísse algum princípio de namoro. A mãe é que não via nada. Sentada na outra janela, era uma casa sobradada. Ora cochilava, ora perguntava às filhas quem era que ia passando. Celestina, aquele não é o doutor Norberto? Joaninha, parece que ela vai à família do Alvarenga. Perto das Ave-Marias, viu Celestina surgir da esquina um rapaz que, tão depressa entrara na rua, pôs os olhos na casa. Passou pelo lado oposto, lento, evidentemente abalado, olhando ora para o chão, ora para a janela. Foi até o fim da rua, atravessou-a e voltou pelo lado da casa. Já então era um pouco escuro, não tanto, porém, que encobrisse a gentileza do rapaz, que era positivamente um rapagão. Celestina ficou realmente fora de si. A irmã não viu o que era, mas concluiu que alguém teria passado na rua que enchera a alma de Celestina de uma vida desusada. Com efeito, durante a noite, esteve ela como nunca, alegre e ao mesmo tempo pensativa, esquecendo-se de si e dos outros. Quase que não quis tomar chá e só a muito custo se recolheu para dormir. Titina viu o passarinho verde. Pensou Joaninha ao deitar-se. Celestina, recolhida ao quarto, meteu-se na cama e releu a carta do rapaz lentamente, saboreando as palavras de amor e os elogios à beleza dela. Interrompia a leitura para pensar nele, vê-lo surgir de uma esquina e ir pela rua fora do lado oposto e tornar depois do lado dela. Via-lhe os olhos, o andar, a figura. Depois tornava a carta e beijava-a muitas vezes, e numa delas sentiu a pálpebra molhada. Não se vexou da lágrima. Era das que se confessam. Quando cansou de ler a carta, meteu-a debaixo do travesseiro e dispôs-se a dormir. Mas qual dormir? Fechava os olhos, mas o sono andava pelas casas dos indiferentes. Não queria nada com uma pessoa em quem as esperanças mortas reviviam com o vigor da adolescência. Celestina recorria a todos os estratagemas para dormir. Mas o rapaz da carta, fincando-lhe os olhos ardentes,
e ia de um lado para outro. Não tinha mais que contemplá-lo. Não era ele o namorado, o apaixonado, o noivo próximo? Que ela planeara tudo. No dia seguinte, escreveria uma resposta ao rapaz e dá-la-ia à escrava para que a entregasse. Estava disposta a não perder tempo. Era meia-noite quando Celestina conseguiu adormecer, e antes o fizesse há mais tempo, porque sonhou ainda com o rapaz e não perdeu nada. Sonhou que ele tornara a passar, recebera a resposta e escrevera de novo. No fim de alguns dias, pediu-lhe autorização para solicitar a sua mão. Viu-se logo casada. Foi uma festa brilhante, concorrida, a qual todas as pessoas amigas foram, cerca de 18 carros. Nada mais lindo que o vestido dela, de cetim branco, um ramalhete de flores de laranjeira ao peito, algumas outras nos apanhados da saia. A grinalda era lindíssima. Toda a vizinhança nas janelas. Na rua, gente, na igreja, muita gente, e ela entrando por meio de alas, ao lado da madrinha. Quem seria a madrinha? Dona Maria Pinto ou a baronesa? A baronesa. A mãe talvez quisesse Dona Mariana, mas a baronesa. Em sonhos mesmo discutiu isso, interrompendo a entrada triunfal no templo. O padrinho do noivo era o próprio ministro da Justiça, que ia ao lado dele fardado, condecorado, brilhante, e que, no fim da cerimônia, veio cumprimentá-la com grande atenção. Celestina estava cheia de si, a mãe também, a irmã também, e ela prometia a esta um casamento igual. Daqui a 3 meses você está também casada, dizia-lhe ao receber dela os parabéns. Muitas rosas desfolhadas sobre ela eram caídas da tribuna. O noivo deu-lhe o braço e ela saiu como se fosse entrando no céu. Os curiosos eram agora em maior número. Gente e mais gente. Chegam os carros. Lacaios aprumados abrem as portinholas. Lá vai depois o cortejo devagar e brilhante, todo aqueles cavalos brancos pisando o chão com uma gravidade fidalga. E ela tão feliz, ao lado do noivo. A fada branca dos sonhos continuou assim a fazer surgir do nada uma porção de coisas belas. Celestina descobriu, no fim de uma semana de casada, que o marido era príncipe. Celestina, princesa. A prova é que aqui está um palácio, e todas as portas, louça, cadeiras, coches, tudo tem armas principescas. No escudo, uma águia ou leão, um animal qualquer, mas soberano. Vossa Alteza, se quiser, rogo a Vossa Alteza. Perdão, Alteza. E tudo assim até quase de manhã. Antes do sol, acordou, esteve alguns minutos esperta, mas tornou a dormir para continuar o sonho, que então já não era de príncipe. O marido era um grande poeta, vivia ao pé de um lago, ao pôr do sol, cisnes nadando, um princípio da lua e a felicidade entre eles. Foi esta a última fase do delírio. Celestina acordou tarde. Ergueu-se ainda com o sabor das coisas imaginadas e o pensamento no namorado, noivo próximo. Embebida na imagem dele, foi às suas abluções matinais. A escrava entrou-lhe na alcova. Nantitina? Que é? A preta hesitou. Fala, fala! Nantitina achou na sua cesta uma carta? Achei. Vós me perdoe, mas a carta era para Nhã Joaninha. Celestina empalideceu. Quando a preta a deixou só, Celestina deixou cair uma lágrima, e foi a última que o amor lhe arrancou.
Para ler esse conto, acesse www.poeteiro.com.